Você já pensou como o Brasil se meteu na Segunda Guerra Mundial? Como esse país que fica do outro lado do mundo conseguiu ser tão ativo nesse conflito? Pois hoje vamos explorar como o Brasil saiu na Segunda Guerra Mundial e como ele entrou nela. Brasil! Durante a Segunda Guerra Mundial, tanto a Alemanha quanto os Estados Unidos tentaram aumentar sua influência no Brasil. A Alemanha comprava produtos brasileiros e vendia armamentos, enquanto os Estados Unidos fizeram acordos econômicos e culturais com o governo de Getúlio Vargas, por meio da política da boa vizinhança. Com o início da guerra, o comércio com a Alemanha enfraqueceu por causa do bloqueio marítimo britânico, e o Brasil se aproximou mais dos Estados Unidos. Em troca do apoio brasileiro, os Estados Unidos financiaram a construção da Companhia Siderúrgica Nacional e receberam permissão para usar bases militares no Nordeste. O Zé Carioca foi criado em 1941 como parte da política de boa vizinhança do governo dos Estados Unidos, para evitar que o Brasil se aliasse ao eixo. O presidente Franklin Roosevelt enviou Walt Disney à América Latina. O objetivo era promover a união continental usando o soft power. Brasil! Em agosto de 1942, Getúlio Vargas ele decidiu simplesmente romper os contratos que eles tinham com os alemães. E os alemães ficaram muito enfurecidos e não gostaram nada disso. Então, como reação, eles decidiram simplesmente torpedear 5 navios brasileiros mercantes. Ao saber disso, Getúlio Vargas ele ficou muito indignado e simplesmente declarou guerra contra o eixo, ou seja, guerra contra a Alemanha. Então, o Brasil começou a mobilizar vários homens de diferentes partes do país para que eles fossem para a Segunda Guerra. Aí foi criada a FEB, Federação Expedicionária Brasileira, que ficaram conhecidos mais como os Pracinhas. Reuniam mais de 25 mil homens e eram comandados pelo general Mascarenhas de Moraes. A decisão de exércitos brasileiros na guerra não foi uma decisão dos Estados Unidos, sim uma decisão do próprio governo brasileiro. E com essa decisão e por uns contratos que o Brasil tinha com os Estados Unidos, a FEB foi integrada ao 5º Exército Americano. Na estreia do Brasil da guerra, ao invés do Brasil se mostrar um país muito forte, na verdade foi um dos maiores vexames que o Brasil já passou, já que o exército brasileiro se mostrou mal preparado e muito mal armado. O Brasil sofreu muitas baixas pesadas contra a Alemanha e foi obrigado a recuar na mesma hora. Mas depois de serem reequipados e treinados novamente, os pracinhas eles fizeram uma destruição completa na guerra, sendo um dos exércitos mais importantes e fortes durante a Segunda Guerra. Nesse treinamento com soldados americanos, o Brasil foi mandado para mais batalhas, sendo uma das batalhas mais importantes a Batalha de Monte Castelo. A conquista foi realizada em fevereiro de 1945. A FEB teve 454 baixas, no caso 454 soldados mortos, e 3.000 soldados feridos. E o contingente brasileiro estava sendo dividido em 8 unidades. O Regimento de Infantaria do Rio de Janeiro, o 6º Regimento de Infantaria de Caçapava, em São Paulo, o 11º Regimento de Infantaria de São João del Rei, de Minas Gerais, o 9º Batalhão de Engenharia Aquidauana, do Mato Grosso do Sul, 4 grupos de artilharia, 1º Esquadrão de Reconhecimento, 1º Batalhão de Saúde e tropas especiais com 67 enfermeiras. Durante a guerra, eles participaram do 1º Grupo de Aviação de Caça, a GAC, equipado com aviões P-47 Thunderbolt, sob o lema Desce a Pua. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos pessimistas diziam que o Brasil não ia entrar na guerra, falando uma frase muito interessante: nem se a cobra fumar, o Brasil iria entrar na Segunda Guerra. E acontece que a FEB adotou essa fala popular, denominando os soldados tanto de pracinhas também quanto cobras fumantes, utilizando também diferentes logos de cobras fumando. Essa logo era usada no distintivo no ombro, nos morteiros os brasileiros escreviam "a cobra está fumando". Durante a Segunda Guerra Mundial o Brasil se destacou de diferentes formas, mas uma história do exército brasileiro nessa guerra foi uma das histórias mais famosas tanto do Brasil quanto da guerra e simplesmente homenageada até os dias de hoje. A história é que durante uma patrulha, 3 soldados brasileiros se separaram do seu batalhão e eles foram abordados por soldados nazistas que estavam em quantidade muito maior que eles. Mesmo sabendo que eles poderiam morrer, os soldados brasileiros não escolheram se render e sim se sacrificar por meio de uma bravura eterna. Eles se sacrificaram em um ato de bravura usando baionetas contra os seus inimigos. Os alemães ficaram impressionados que os soldados brasileiros fizeram, então eles pegaram seus corpos, sepultaram, ergueram uma cruz e colocaram lá os 3 heróis brasileiros.
Essa história ainda é homenageada bastante, mas uma das homenagens que eu mais achei legal foi da uma banda de heavy metal sueca fez, que é a banda Sabaton. Na música Smoke Snakes tem uma parte onde eles cantam em português dizendo: "Cobras fumantes, eterna é a sua vitória". Essa música é uma homenagem aos 3 soldados brasileiros. São os pracinhas mineiros Arlindo Lúcio da Silva, Geraldo Baeta da Cruz e Geraldo Rodrigues de Souza. O Mundial, vale lembrar, que antecipou o fim do governo de Getúlio Vargas, que era uma ditadura aqui no Brasil. Enfim, a Segunda Guerra Mundial é extremamente importante, bem na hora de estudar, ainda mais quando a gente descobre que o Brasil não passou um vexame total, só naquela estreia lá onde eles foram surpreendidos pelos nazistas com suas super metralhadoras potentes. Mas ainda assim, vale muito a pena estudar e conhecer o que mais o Brasil fez durante a Segunda Guerra. É isso e tchau!